Quando comprar e vender uma criptomoeda? Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto. Eu vou te explicar aqui 7 passos importantes para você entender de uma vez por todas quando você compra e quando você vende uma criptomoeda, seus bitcoins, seus ethereum, suas shitcoins. Eu vou te mostrar exatamente quando e vender suas criptomoedas. Vem comigo, que essa dúvida é extremamente importante. O vídeo está muito legal. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do CryptoPass. Vocês já me conhecem, eu sou o Flávio Marcelino, cofundador do CryptoPass, investidor desde 2015, engenheiro. E nesse vídeo eu vou te trazer, pessoal, um assunto extremamente importante. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, eu tinha muitas dúvidas sobre isso. Eu vou explicar para vocês como nós aqui do CryptoPass fazemos, e eu também pessoalmente, para comprar e vender uma criptomoeda. Então é um assunto extremamente importante, muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Eu vou mostrar os 7 passos extremamente importantes para que você entenda de uma vez por todas como comprar e quando vender, beleza? Então vamos lá. Vou compartilhar a minha tela aqui. Antes de tudo, como vocês já sabem, né? Se inscrevam no canal, é extremamente importante aí a gente compartilhar esse conteúdo, que é extremamente rico, o pessoal gosta bastante sobre isso. É extremamente importante esse assunto, então nos ajudem a compartilhar esse conteúdo cada vez mais e mais, curtindo, né? E se inscrevendo no nosso canal quando a gente mandar mais um vídeo aí para o YouTube. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, primeiro ponto. Quando comprar uma criptomoeda? Primeira coisa que a gente avalia aqui, o que eu avalio também pessoalmente para a minha carteira é avaliar o cenário macroeconômico. Eu sigo alguns indicadores para saber quando eu compro uma criptomoeda, quando eu compro meu Bitcoin, meu Ethereum, minhas shitcoins, minhas stablecoins. Então, o que eu analiso aqui? Primeira coisa, quais são os sites que também eu analiso? Primeira coisa, eu vou sempre aqui no meu Trading Economics, gosto bastante desse site, e eu avalio 3 pontos aqui no Trading Economics. Primeira coisa, como está a taxa de juros, né, do nosso país, a inflação e o desemprego. Então são 3 pontos principais para você avaliar a compra e a venda de uma determinada moeda. A gente está falando de ativos de risco, ativos voláteis, renda variável, né? Então, por exemplo, a gente está sabendo hoje que os juros do Brasil está altíssimo, né? Taxa de juros de 13,75. O Brasil acertou, inclusive, em relação aos outros países. A gente começou a aumentar a taxa de juros para controlar essa inflação, esse aumento de juros generalizado na economia. E a gente começou a aumentar esses juros antecipadamente antes dos outros países. Então aqui a gente vê que nós estamos com uma taxa de juros de 13,75%, enquanto os Estados Unidos também está aumentando os seus juros, tende a aumentar ainda um pouquinho mais, está em 3,25%. O Brasil está com uma inflação aí de 8,73%, os Estados Unidos com 8,30%, com uma taxa de desemprego baixíssima, né? Não chega nem a 4%, e o Brasil aí 9%. Em relação aos outros países, a gente vê a mesma coisa. A taxa de juros ela tem aumentado na maioria dos países, menos o Japão, né? Também não vai para frente nem para trás, tá sempre nesse marasmo, né? Mas países da Europa têm aumentado a taxa de juros para controlar essa inflação altíssima. Vejam que todos os países estão com uma taxa, uma inflação muito alta. A mesma coisa a taxa de desemprego, né? Tem crescido também em todos os países. Bom, esse é o primeiro ponto que eu vejo. Quando sobe as taxas de juros, né, os investidores tendem a migrar os seus investimentos para coisas mais seguras, consolidadas, renda fixa, e saem da renda variável, criptomoedas, ações, fundos imobiliários, né, REITs nos Estados Unidos. Então, pessoal, primeira coisa, vamos avaliar o seguinte: taxa de juros. Subiu a taxa de juros, começa a se ligar que renda variável vai cair. Renda variável caindo, opa, vai ficar barato. Então, já acende nosso alerta aqui para começar a comprar baratos coisas que têm fundamentos interessantes, que eu já estava comprando antes, né? Não perdeu o fundamento, só elas estão ficando mais baratas porque os investidores estão indo para um outro mercado de renda fixa. Então, vejam que eu estava comprando Bitcoin independente do valor dele, né? Entendendo os pontos de entrada. Pô, se o Bitcoin vai ficar mais barato agora, excelente, vou comprar, né? Com uma taxa de juros subindo, o Bitcoin tende a cair, ações, enfim, renda variável tende a cair. Inflação aumentando, o que geralmente os governos fazem? Todo mundo já está careca de saber disso, né? Ou quem não sabe, o governo aumenta a taxa de juros para desacelerar a economia, tirar dinheiro do mercado para fazer esse aperto monetário. Ou seja, o aperto na economia, né, para não estrangular também, esses juros não pode ficar muito alto, porque ele estrangula a economia e todo mundo para de investir, de investir
compra de maquinário, as empresas param de investir, acaba a economia. Então, o mercado é cíclico, né? Então, essa taxa de juros ela vai subir, ela vai diminuir. O Brasil, eu acho que vai subir mais algum 0,75, 0,5, depois tende a cair. Os Estados Unidos ainda parece que não surtiu efeito ainda esse aumento de juros de 3,25 pelo Fed. Então, primeiro ponto, eu avalio Trading Economics, avalio esses 3 pontos. Taxa de juros está subindo, renda variável vai cair. Inflação está subindo, vai aumentar a taxa de juros para apertar a economia. Desemprego também é um fator importante, né? Se está subindo a taxa de juros, as empresas param de contratar, né? Então a taxa de desemprego ela também tende a crescer. Beleza. Então, estou comprando, vou começar a olhar como começar a comprar ativos de risco como criptomoedas pelo Trend Economics. Um outro ponto que eu vejo bastante, o índice de medo e ganância do mercado. Hoje está em extremo medo, está em 22, que já chegou a bater 7, eu já vi bater 7, até menos de 7. Extremo medo, excelente para ativos que eu já estava comprando, que são consolidados no mercado de criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, projetos mais consolidados, Link, que eu gosto bastante, vou falar um pouquinho melhor. Eu gosto, não estou falando que vocês têm que comprar. Se o mercado está em medo, né, e a ganância, quanto mais vermelho, mais medo, mais barato está o ativo, o mercado está em pânico, né? Então, tem aquela máxima, né? Então, compre ao som, eu sou meio ruim disso, mas compre no som dos violinos e venda os tambores, eu não lembro agora, mas é comprar quando o mercado está com medo e vender quando o mercado está eufórico, né? Vender tudo? Não, vou explicar para vocês. Então, segundo indicador que eu vejo bastante, medo e ganância, beleza? Terceiro ponto também, interessante a gente avaliar, é que como está o balanço nas corretoras, né, de criptomoedas sendo depositadas para serem vendidas, no caso do Bitcoin. Então vejam que aqui, essa linha roxa, né, ela tem caído, ou seja, as pessoas não estão depositando nas corretoras para posteriormente vender os seus ativos, suas criptomoedas. E o preço ele está também caindo, mas ele está agora lateralizado, né? Então o que acontece? Quanto mais isso cai, melhor, porque as pessoas estão guardando, elas estão holdando nas suas carteiras, né, tanto hard wallets quanto nas suas carteiras quentes, aí, a MetaMask e outras, estão guardando e não estão se desfazendo das suas moedas. Então é um indicador bacana também. Então, assim, primeiro ponto, avaliar o cenário macroeconômico, taxa de juros, desemprego, inflação, aumentou os juros. O que acontece? Renda variável cai. Criptomoedas está acompanhando SP500, Nasdaq, tem uma correlação muito forte. Cai SP500, cai Bitcoin. Bom para a gente comprar, beleza? Esse é um ponto. Índice, né, e a taxa do balanço nas corretoras. Segundo ponto, pessoal. Comprar nas quedas, exatamente aí. Aumentou os juros, caiu, renda variável. Compre nas quedas. Eu gosto de 2 gráficos que são visualmente legais, como o Rainbow e suportes, né? Suportes que vocês já conhecem. Então, o Rainbow, que é o gráfico de arco-íris, ó, ele tem aqui o preço e aqui ele tem, ó, uma legenda do que basicamente está muito barato aqui no azul, que está em euforia, que está aqui em vermelho. Hoje nós estamos aqui no azul, eu vou mostrar para vocês aqui na prática, então blockchaincenter.net. Então nós estamos aqui no azul, ó, em extremo medo, ó, basicamente venda, né? O pessoal vendendo bastante, o preço está caindo bastante. E é um excelente ponto de entrada, muito barato. Vejam que ele já passou por esses pontos em outros períodos e depois ele explodiu. Já passou por esses pontos, depois explodiu. Então, assim, ele é contra-intuitivo a gente comprar algo que está caindo bastante, mas é aí que a gente vai mudar, né, nosso patamar, que a gente fala, né, o seu patrimônio. É aí que são os melhores pontos de entrada. Está com um excelente ponto de compra, né, sempre respeitando que você da sua carteira, né, o percentual da sua carteira. Suportes. Então a gente viu que aqui, ó, ele tem uma tendência aqui no caso desse gráfico aqui, uma tendência, né, de
de alta, e aqui ele tem os suportes. Ó. A gente nunca vai saber também quando é um suporte, ó, quando é uma resistência forte ali, né? A gente nunca vai adivinhar o topo e fundo, mas ó, vejam que aqui tem um suporte. Então, nesses pontos de suporte, é interessante a gente fazer compras. Então, é interessante a gente ter caixa para isso. Então, aqui, ó, nós temos o gráfico do Bitcoin, ó. Por exemplo, aqui desde... Opa, não quero ser... Desde 2020, ó, os suportes aqui, que foram excelentes pontos de compra. Suporte, ó. Então, pontos de suporte são interessantes, né? Para quem conhece análise gráfica, são pontos interessantes para compra. Então, é legal você se basear também aqui pelo Bitcoin Rainbow Chart. É interessante aqui no TradingView você ver quais são os pontos de suporte para fazer aquisições periódicas, tá? Um outro ponto, ainda voltando aqui, né? Nós temos o Bitcoin Rainbow Chart, a mesma coisa para o Ethereum. Então nós também temos para o Ethereum essa linha aqui lilás, também foram pontos, depois explodiu. Pontos de compra, depois ele explode. Pessoal, é padrão gráfico, o Ethereum também agora se tornou Proof of Stake, ou seja, significa que ele vai estar mais escasso, igual ao Bitcoin. Ele vai serem queimados ao longo do tempo e o Bitcoin se tornará escasso, né? Terceiro ponto, não tente acertar para você comprar os topos e os fundos. Ninguém tem bola de cristal para saber o topo e o fundo. Não tente adivinhar o topo e o fundo. Então, o que eu costumo fazer também, que a gente costuma fazer aqui com nossos clientes de gestão de portfólio, é fazer o DCA, Dollar Cost Average. O que significa isso? Todo mês você comprar em um determinado período um pouquinho do que você pretende investir em criptomoedas. Então, no meu caso aqui no Bitcoin, todo mês, todo final de mês, eu costumo comprar um pouco para a minha carteira, fazer aportes periódicos. Então, a gente pega aqui o nosso patrimônio, né, as receitas, e a gente faz os aportes periódicos para os nossos clientes, e também eu faço para a minha carteira pessoal. Então, todo final de mês eu faço investimentos e eu pego o preço médio, não tento adivinhar onde está o topo, onde está o fundo. Eu faço o DCA, né, que é justamente você pegar o preço médio, compras periódicas, no meu caso eu faço todo final de mês. E isso a longo prazo é extremamente importante, né, porque você vai ter o ativo sempre para cima, né, ele vai sempre fazer uma serra, mas no caso aqui do Bitcoin já viu que pelo tempo ele sempre tende a se tornar mais valorizado. Então a gente vai conseguir ter o preço médio dele. Warren Buffett é um exemplo disso, né? A grande parte da fortuna dele veio depois de 60, 70 anos, né? Ele investe desde os 10 anos de idade. Então acho que bilhões e bilhões foram conseguidos aí nos últimos... quando ele tinha 60, 70 anos. Então, você não vai ficar milionário do dia para a noite. É importante você ter paciência, compras periódicas, todo mês fazer compras periódicas. Não tente acertar onde está o fundo, onde é o topo, não fica esperando muito. Faça compras periódicas, que aí você sempre vai ter um preço médio. Pô, comprei o Bitcoin lá em cima, vou esperar ele chegar no fundo do poço, $12 mil. Cara, vai comprando um pouquinho. Eu comprei assim, caiu para 40, eu comprei em 40, caiu para 35, comprei em 35, caiu para 28, comprei em 28. É um caixa infinito? Não é um caixa infinito. Mas eu sempre tenho um pouquinho de caixa, não vou gastar tudo de um pouquinho de dólar aqui, $200, $300, $50, $60, $10, não sei. Coloca um pouquinho todo mês. Ao longo prazo você vai ver a sua carteira tornando essa bola de neve, o ativo vai valorizando. Então a longo prazo isso tende a crescer. Aprendam com o velhinho Warren Buffett. Quarto ponto. O que eu costumo fazer? Eu tenho dinheiro para o longo prazo, que é grande parte daqui da minha carteira pessoal. Então, cara, no 85% do meu patrimônio em criptomoedas, deixa eu ver aqui, fica mais fácil pra gente ver. 85% do meu patrimônio em criptomoedas está no longo prazo. Bitcoin, Ethereum, eu tenho Wave, eu tenho Link, eu tenho Caixa, que estão em stablecoins, né? Eu tenho outros, mas a grande parte do meu patrimônio estão em projetos mais consolidados, testados pelo tempo, que têm fundamentos, que a gente vê que tem
projetos acontecendo, aplicativos descentralizados sendo desenvolvidos. Então, grande parte do meu patrimônio a longo prazo estão nesses projetos. Eu tenho também um patrimônio aí de 15% que está em risco. O que é em risco? Um dinheiro de pinga, eu coloquei aqui em alto risco, que é dinheiro de pinga. Cara, se isso aqui for a zero, não tem problema, eu vou fazer o quê? Mas não vou ficar pobre por causa disso, que eu considero, tá? Cardano, eu acho que não vai entregar muito, mas não vou ficar fora da festa. Polkadot, né? Avax, Polygon, Solana. Então, projetos que eu considero que são de risco, né? Eu tenho menos exposição a esses projetos e eu coloco o dinheiro de pinga nesses projetos. A maior parte do patrimônio está onde? Está no longo prazo em projetos consolidados. Tá? Grande parte deles, Bitcoin, Ethereum e Caixa. Caixa é extremamente importante, pessoal. O pessoal não dá valor para a Caixa. Quando você... Eu acho muito bacana essa frase. Estar exposto 100% em criptomoedas significa que você tem que estar 100%, por exemplo, em renda, em volatilidade, como Bitcoin, Ethereum e outros projetos. Você pode estar em stablecoin, você está em caixa, você está em DAI, USDC, USDT, né? Então, você pode ter uma parte do seu patrimônio, não precisa estar sempre focados em ativos voláteis, você pode estar em caixa, que eu tenho bastante caixa, eu acho bem bacana isso. Quinto ponto, extremamente importante. Agora, vender. Quando eu devo vender, Flávio? Muitas pessoas me perguntam isso, nossos clientes. Cara, a gente sempre precisa respeitar o percentual definido da sua carteira para criptomoedas. Eu coloquei um exemplo aqui, tá? Isso aqui não é regra, eu coloquei só um exemplo. Quanto que eu vou colocar em renda fixa? Quanto que eu vou colocar em renda variável de fundos imobiliários? Quanto que eu vou colocar em caixa? Ações dos Estados Unidos, ações do Brasil. Eu tenho, tanto para a carteira de criptomoedas, dos nossos clientes, quanto para o meu patrimônio pessoal de investimentos. Eu tenho quanto que eu tenho em ações, quanto que eu quero, quanto que eu consigo aguentar volatilidade de renda variável em ações, em fundo imobiliário, em criptomoedas. Então, em criptomoedas, hoje, eu tenho por volta de 40% do meu patrimônio em criptomoedas, né? Eu sempre vou respeitar isso, eu não quero ultrapassar este limite. Eu aguento a pancada de 50%, 60%, eu estou já acostumado com isso, né? E quando essas pancadas caem, eu aumento para ficar sempre no percentual. Passou desses 40%, eu vendo o excedente e começo a alocar nos meus outros investimentos. Ou eu aumento caixa em stablecoin, ou eu aumento as minhas ações nos Estados Unidos, ou aumento as minhas ações no Brasil. Eu sempre vou balanceando e rebalanceando a minha carteira. Então, primeira coisa, define o seu percentual. Você é um investidor agressivo, moderado ou conservador? Flávio, eu sou conservador. Beleza. Quanto que você aguenta ter em ações, renda variável, renda fixa, renda variável em criptomoedas? Quanto você quer ter em renda variável em criptomoedas? Cara, 1% da minha carteira. Beleza, não passa disso. Começa uns pouquinhos. Eu aguento ter 5%. Se passou disso, valorizou muito daqui 2, 3 anos, vende o excedente, aumenta. Pô, agora já, por exemplo, você pode falar, Flávio, agora eu já me acostumei com criptomoedas. Eu vejo que o Bitcoin tem fundamento, está valorizando, quero aumentar de 5 para 15 agora por cento. Bacana, né? Então aumenta os seus outros investimentos, suas outras posições. Por exemplo, no sexto ponto, vender quando eu faço. Triplicou. Eu vendo o capital inicial, mais uns 20% do que isso teve de lucro, e eu deixo somente o lucro trabalhando. Cara, tirei o meu fator ali de risco, foi o meu capital inicial que eu investi, mais um pouquinho do lucro, porque também sou filho de Deus, vou pegar um pouco do lucro, colocar no meu bolso e deixo o resto do lucro trabalhar. Acabou. Peguei esse capital inicial, peguei um pouquinho do meu lucro, o que eu vou fazer com isso? Não sei, vou aumentar meu caixa, vou reinvestir em outros projetos, vou aumentar minhas posições em ações dos Estados Unidos, em ações do Brasil, vou comprar uma casa, sei lá, eu vou fazer o quê? Triplicou, cara, tira o seu capital inicial. Pô, triplicou de novo, tira mais um pouquinho do lucro, tira 30%, 40% do lucro, respeita o percentual da sua carteira. Eu faço isso, eu gosto de fazer isso, tá? Triplicou, eu vendo o capital inicial, pego um pouquinho do lucro e vou rebalanceando. Coloco um pouquinho lá em caixa, vou aumentando meu caixa, ou aumento minha posição em Bitcoin, ou aumento minha posição em Ethereum, ou coloco mais em ações do Brasil, nos Estados Unidos.
Não sei. Mas é importante você rebalancear sua carteira, que senão isso vira um monstro. Se isso valorizar muito, como valorizou lá atrás, por exemplo, o pessoal ficou milionário com Bitcoin, o pessoal não vendeu, né? Tem uma série muito bacana no HBO Max, chama Os Anarquistas, assistem, muito legal, Os Anarquistas, do HBO. Pô, a menina era uma hippie, cara. Ela ficou milionária, ela não vendeu, caiu o Bitcoin. Sei lá, ela era pra ela estar milionária, 250 milhões de dólares na conta, ela caiu o Bitcoin, ela ficou com, sei lá, 30 mil dólares, uma coisa de louco. Então é importante vender, não se apegue, venda uma parte do que você teve de lucro e aloque em outras posições. Por último, Flávio, vou vender e fazer o quê? Eu acabei de falar. Aumentar em posições consolidadas ou em caixa. Cara, eu vou vender, vou aumentar meu caixa, vou colocar mais stablecoin, vou prover liquidez em DeFi, vou colocar numa pool de liquidez para ganhar juros, ganhar recompensas lá, né? Farmar outros tokens, né? Com stablecoins. Vou aumentar minha posição em Bitcoin, em Ethereum, em projetos de risco, talvez. Vou aumentar minha posição de risco. Posso aumentar minha posição de risco. Posso colocar lá na Cardano, Polkadot, sei lá o que. Colocar em Dogecoin para especular. Colocar em trade. Não sei. Mas é importante você vender uma parte e colocar em posições aí que são, no meu caso, mais consolidadas. Eu vou aumentando minha posição em Bitcoin, meu patrimônio em Bitcoin, né? Vou respeitar sempre o meu percentual ali da carteira. Ou em outros investimentos. Estados Unidos, Brasil, enfim. Mas assim, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Recapitulando, tá? Recapitulando. Primeira coisa, para eu comprar, avalie o cenário macroeconômico, os 3 principais pontos. Taxa de juros, inflação e desemprego. Taxa de juros sobe, renda variável vai cair. Excelente para você comprar, barato. Inflação sobe, taxa de juros vai subir para controlar essa inflação. Desemprego sobe, é um indicador importante para você ver que o país está refletindo essas ações. Rainbow Chart, suportes. Importante ver no Rainbow qual que é a faixa aqui de preço que ela está. Aqui está excelente para compra. Vejam o histórico, né, anterior, como que estava esse histórico de compra. Vejam suportes no TradingView, estudo e análise gráfica. Terceiro ponto, não tente acertar o topo e fundo. Você não tem bola de cristal, ninguém consegue acertar o topo e fundo. Existem padrões gráficos, mas é importante você fazer o DCA, então, se você não tem estudo suficiente para isso. Faça o DCA, aportes periódicos todo mês, final do mês, meio do mês, caiu o salário, compra um pouquinho todo mês, tá? Não tente adivinhar topos e fundos. Lembrem do Warren Buffett, que ficou milionário com o tempo. Comprar, separe uma reserva do que é longo prazo, do que é alto risco, o dinheiro da pinga. Se você perder tudo, você não vai ficar pobre. Então, não tente ficar milionário do dia para noite. Dinheiro de pinga é dinheiro de longo prazo. Pensamento de longo prazo. Respeita o percentual que você definiu para criptomoedas. Quanto que eu quero em criptomoedas, quanto que eu quero em ações dos Estados Unidos, quanto que eu quero em ações do Brasil, quanto que eu quero em renda fixa, quanto que eu quero em reserva de emergência. E trave isso. Tá? Vende e vai realocando nas outras posições que você tenha. Ou uma estratégia que eu tenho. Tem um ativo, triplicou, eu vendo o capital inicial, mais uns 20% de lucro e deixo somente o lucro trabalhar lá para mim. E eu aloco em outras posições. Por último, vender, vou fazer o quê? Coloco em caixa, coloco um pouquinho mais em Bitcoin, aumento minha posição de Bitcoin, compro alguma coisa mais de risco talvez, coloco em ações lá fora, ações do Brasil. Então, essas são as estratégias que eu faço para comprar e vender. Quando comprar e quando vender. Pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante aí. Mais uma vez, se inscrevam no nosso canal, ajudem a gente aí a divulgar cada vez mais. São conteúdos extremamente importantes que as pessoas têm dúvidas e vocês ajudam bastante o CryptoPass. Muito obrigado, até a próxima.